sempre um tema importante, um especialista aqui para a gente poder entender os temas que dizem respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida, ao nosso cotidiano. Vamos lá, que hoje tem um tema muito interessante. Muito bem, ó, o tema de hoje é a questão da pré-adaptação das crianças nas escolas. Daqui a pouco a criançada vai para a escola. Eu passei por essa experiência agora, de novo, depois de 50 anos, porque eu fui vovô e o período agora de Maria Cecília, que é a minha neta, de se adaptar na escola. Já que ela mora com a gente, os primeiros dias, eu inclusive fui deixá-la alguns dias no início, e deu um trabalho para essa menina se adaptar na escola. E você tem que ter todo um cuidado, todo um rito, para que ela possa ter a escola como um lugar que faz parte da vida dela, não é? E o que representa esse momento crucial na vida das crianças, especialmente aquelas que estão ingressando na escola pela primeira vez. Sobre esse assunto, nós convidamos aqui no programa a neuropsicopedagoga, a doutora Alana Mota. Bom dia, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Quais são as questões mais importantes a se verificar nesse momento em que daqui a pouco os papais, os vovôs vão ter que deixar lá a criança na escola pela primeira vez, doutora? Então, o que a gente costuma dizer é que o principal é a previsibilidade. A gente precisa indicar a essa criança da mudança da rotina dela, né? Eles estavam em férias, muitas crianças, como a sua netinha, não participavam desse ambiente escolar. Então, ela não está adaptada a essa rotina nova. Então, o que a gente precisa é ensinar essas crianças, dar essa previsibilidade a elas de que a vida delas vai mudar, mas que vai mudar de uma forma positiva, que elas vão para um ambiente acolhedor, seguro, onde eles vão aprender, vão ter a oportunidade de criar novos laços, né? Então, assim, a gente sempre indica que um tempo antes dessas aulas começarem, a gente comece na família, a gente comece a falar sobre isso. Olha, suas aulas vão começar, você vai para a escolinha, vai ser legal, você vai ter uma professora, vai fazer novos amiguinhos e deixar a criança participar desse momento de preparação. Como assim? Quando possível, participando da compra dos materiais escolares, deixando essa criança escolher, né? Mostrando a fardinha, se possível, fazer uma visita prévia à escola, para essa criança conhecer esse ambiente em questão de estrutura mesmo, onde fica banheiro, onde fica sua salinha. Para as crianças que têm alguma necessidade especial, acesso a rampas, né? A questão de localização mesmo. Então, assim, é sempre importante dar previsibilidade e ajustar a rotina, né? Elas estão com horários de sonos muito alterados, né? Com muito tempo livre, às vezes muito tempo em tela. Então, é bom que antes desse retorno às aulas, uma semana, 10 dias antes, a gente já comece a fazer esse processo de ajustar horários de sono, ajustar com novas demandas para que eles consigam entender que aquele período de férias acabou e agora eles começam com uma nova obrigação, que é a ida à escola. Isso pode fazer evitar um pouco o peso do... Por exemplo, eu sempre ia deixar minha neta na escola, porque estava todo mundo fora de casa, trabalhando e tal, e sempre no horário de deixar ela, eu estava em casa, então eu me escalava. Eu dizia, ó, deixa que eu deixo ela lá. Ela ia tranquila, na saída chorava. Na saída de casa, a mãe preparava as coisas, eu vou deixar ela. Na saída ela chorava, e eu ia entretendo ela ali e tal, brincando dentro do carro, e ela ia até a amiguinha. Quando chegava, que ela via a placa com o nome tinha uma placa bem grande no nome do colégio, ela começava a entrar em pânico e aquilo causa uma certa dor no coração da gente também. Sem dúvida. As mães, por exemplo, quando vão deixar as crianças lá, a criança chora e a mãe começa a chorar também. Isso faz bem? Não, não. Não vai bem, né? E justamente, muitas vezes é mais doloroso para o familiar, para o adulto, do que para a criança. Porque a criança chega, ela chora um pouco, sente um pouco, justamente pela separação dos pais, mas daqui a pouco ela já se entrete ali com as atividades, com as brincadeiras e esquece. E o pai fica naquela angústia de, será que tá bem? Será que tá brincando? Será que tá chorando? E essa ansiedade dos pais acaba atrapalhando mais as crianças, né? Mas o que é que a gente pode fazer para ajudar as crianças nesse processo? Levar um objeto transicional. O que seria isso? Um brinquedinho que ela é acostumada, que ela tem aquele vínculo, uma boneca, um paninho, um dinossauro, qualquer coisa que a criança tenha um vínculo que traga essa sensação de segurança, de pertencimento para aquela criança, para auxiliar nesse processo. Mas eu te digo com toda certeza, muitas vezes é muito mais doloroso para o familiar, né, do que para a criança. Como eu disse, a criança chega na escola e ela se envolve nas atividades e esquece aquela separação que aconteceu. Já os pais não, ficam com aquele sentimento, com aquela ansiedade, sem saber o que está acontecendo com seu filho. Como é que o professor pode ajudar nessa relação de
de intimidade com os pais, até de uma forma combinada, para esse problema no início ser amenizado. O diálogo é a chave para todas as coisas, né? A gente precisa, é interessante que essa família antes visite essa escola, né? Converse com os professores, instrua o professor sobre as preferências daquela criança. Olha, meu filho gosta de tal desenho, ele gosta de escutar tal tipo de música, para que a professora possa utilizar desses recursos, dessas informações prévias, para criar esse vínculo com essa criança, né? A professora vai ser, naquele momento, a pessoa de segurança para aquela criança. Então, ela precisa entender, aquela criança precisa entender que aquela professora conhece ela também e é um adulto em que ela pode confiar. No finalzinho, uma última pergunta. Ficar um dia, por exemplo, lá durante toda a aula, faz bem ou isso termina prejudicando? Olha, vai variar muito de criança e de escola. Nem toda escola aceita que o pai esteja na sala de aula, porque muitas vezes vai auxiliar o seu filho, mas vai atrapalhar o outro que a mãe não ficou. Então, o que é interessante é, fica na escola, mas não fica à vista do teu filho, para que, se houver a necessidade, a escola te chame, olha, vem aqui. No meu filho mesmo eu fiquei, mas eu ficava longe, certo, escondidinha. Se precisasse, eles me chamavam. E aí, deu super certo. Mas o que eu mais indico é isso. Se for ficar, fica no ambiente, sei lá, na secretaria, na diretoria, para que essa criança não esteja te vendo e ele consiga realmente criar um vínculo de confiança com a escola. Então, obrigado, viu? Nada. Pelas dicas boas, para a gente entender. Eu fazia tudo de novo. Se fosse para mais 10 filhos para eu deixar na escola, eu deixava todos os 10, que é bom demais, viu? Obrigado, viu, doutora? Por nada. Olha, vamos saber agora o que é destaque na Band News FM.